Fala galera, tio Peter na área, beleza? Segue aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os seriados da DC e da Marvel, esse versus DC Marvel. O que acontece no seriado da DC e da Marvel, qual mais você gosta, quais você não gosta. Eu vou deixar algumas dicas aqui, beleza? Segue aí, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Tio Peter na área. Tá pegando nas mídias são os seriados entre Marvel e DC, os filmes entre Marvel e DC, está aquela guerra, além de guerra civil, guerra infinita, agora tem a guerra de seriados e filmes. Vocês sabem que hoje em dia os seriados dominam, agora também com a entrada da Netflix agora no mundo. A própria Netflix está fazendo seus próprios seriados, mas vamos falar um pouquinho dos seriados que não são da Netflix, porque, por exemplo, Demolidor, Jessica Jones são seriados da Netflix, são muito bons, eu recomendo esses seriados, mas não vou falar desses agora, vou falar de outros seriados. Bem, a DC começou em 2012 com o seriado Arrow, que é o seriado Arrow, muita gente já conhece. Assim, para quem lê quadrinhos sabe que é o Arqueiro Verde. Ele seria a história de Oliver Queen, um playboy milionário estilo Tony Stark, só que a diferença é que ele não constrói armadura. Ficou preso numa ilha deserta durante 5 anos e depois ele volta para a realidade, ele é resgatado e com isso ele pega um pouco de humanidade, ele pega um pouco mais de respeito e ele acaba combatendo o crime e a corrupção, porque nessa ilha ele aprende arco e flecha, ele aprende a duelar. O seriado Arrow, ele é de 2012 e alguns heróis da DC aparecem, como por exemplo o Atom, que aqui no Brasil chamam de Electron, aparece a Canário Negro, aparece a Canário Branco e, por exemplo, tem pessoas maravilhosas, lindas, como por exemplo a Felicity. Eu daria uma nota 9 para ele, porque é um seriado muito bom. Ele não tem aquele esquema de muito efeito especial, de muita magia, muitos poderes, só em alguns personagens, mas é um seriado um pouco mais investigativo, porque, por exemplo, o Arrow às vezes tem algumas charadas para desvendar, alguns crimes, tanto que ele já está indo para, se não me engano, para a 4ª temporada já. Arrow dou nota mais ou menos entre 8,5 e 9, porque vale a pena. Agora vamos falar sobre o seriado do Flash. É um seriado de 2014, já tem 2 anos depois de Arrow, mas mesmo assim, no seriado do Flash, eles têm uma base de encontro com Flash e Arrow. Alguns personagens vão pro Flash, alguns vão pro Arrow. O Oliver se encontra com Barry e muita coisa acontece. Isso eu achei bacana. Eu não sei se é para tentar alavancar um pouquinho a audiência de Arrow. Ele tem alguns personagens que você conhece mais de quadrinho. Os atores são atores meio que desconhecidos. E uma curiosidade, para quem não sabe, Barry Allen, que é o ator Grant, ele era cantor no seriado Glee. No Glee, o Grant ele era um personagem chamado Sebastian, que ele era homossexual. Ele fazia parte de um coral de um colégio muito fechado com somente homens. E ele cantava muito, era muito legal. Se você não assistiu Glee, assista e pega a parte onde Grant canta. Flash é um seriado de 2014 e Barry Allen, com esse seriado, ele ficou um personagem muito amado. Apesar de não usar colã, como nos desenhos, como nos quadrinhos, eles apostaram no couro, né, que é uma coisa mais funcional para o seriado. E a parte de CG está muito boa, a parte de intriga do seriado está muito boa. O que está acontecendo é o seguinte, tem muita coisa confusa que se você não leu o quadrinho, se você não acompanhou o Flash desde o começo, acompanhe. Porque Flash vale muito a pena, já está na 2ª temporada. Eu assisti ontem o episódio 15, muito foda. Ele até teve aquele negócio assim, mostrou quem é o Zoom. Porque no Flash já apareceu o Flash reverso, já apareceu o Zoom e já morreu gente. Entendeu? É muito bom o Flash, eu recomendo, eu dou nota 9,5 pro Flash. Ele só não é 10 porque a parte de CG ainda não é totalmente 100% segura, porque quando você vê muitas cenas do Flash, às vezes de perto, correndo ou com explosões, você vê na cara, é nítido que você vê o CG. Mas Flash é uma boa pegada, pra mim é o melhor seriado da DC atualmente. E Flash vale muito a pena, então recomendo. Outro seriado da DC que eu não gostei muito, ele começou agora também, é recente, é Supergirl, que conta a história de Kara, que é a prima de Kal-El, no caso o Superman, só que a Kara está em outra cidade, a Kara não tem contato com o Superman, não mostra nenhum episódio até agora que eles se encontram. E uma coisa que eu não gostei é que no Supergirl tá aparecendo muita gente de Krypton que não tem nada a ver. Por exemplo, se você assistiu o filme do Superman 1, 2, 3, o 4 com Christopher Reeve, você acho que se não me engano no filme 2 mostra o Zod aparecendo, aqueles outros 2 vilões, nada mais que isso. Agora apareceu até tia da Kara, e isso eu não achei legal. Acho que eles estão misturando muitas coisas e alguns personagens estão aparecendo do nada, como por exemplo o Marciano,
que no caso não tem nada a ver com Supergirl. Supergirl é só a prima do Superman, não tem nada a ver desse encontro. E uma coisa também que não é funcional é que eles fizeram estilo Flash, porque, por exemplo, o Flash, ele tem ajuda de pessoas dentro de um laboratório, enquanto Kara, ela tem ajuda de pessoas dentro de um centro lá que eles investigam alienígenas. Só que assim, a Kara é uma kryptoniana, ela tem poderes, ela é poderosa, então ela teria que ser independente, não ficar dependendo dos outros. Eu acho que esse seriado ele tá muito inseguro, ele tá tentando forçar um pouco a barra. E pra quem não sabe, agora acho que dia 28 de março vai ter um crossover entre Flash e Supergirl, onde o Grant vai aparecer no episódio de Supergirl. O único forte desse seriado seria a chefe da Kara, porque ela trabalha num jornal, ela trabalha numa redação, e a única parte forte que eu achei desse seriado foi que ela faz Ellie McBeal, das antigas. Ela é sensacional, ela é forte. Pra mim é o único personagem forte que chama atenção. A história dele, ele ajuda a Kara, que não tem nada a ver, em nenhuma parte você vê o Jimmy ajudando a Kara. Uma paixão, às vezes certa pelo Jimmy, mas também nada concreto. Então, Supergirl eu vou dar nota 7, porque Supergirl pra mim é fraquíssimo. Eu tentei assistir algumas vezes, quase dormi no seriado, mas assim, não curti muito. Um outro seriado que surgiu recentemente agora foi uma junção de vários heróis de classe B chamado Legend of Tomorrow, que seria assim, as lendas do amanhã, que mais ou menos funciona assim. Hip Hunter, ele veio do futuro de 2166, onde Vandal Savage, ele fudeu toda a Terra lá. Vandal Savage, para quem conhece dos quadrinhos, Vandal Savage ele só consegue prolongar sua imortalidade e seus poderes toda vez que ele mata o Gavião e a Mulher Gavião. Tudo bem que isso é um pouco estranho, mas fazer o quê? Isso é de gerações na parte do Egito, mas é uma história bem no comecinho de Legend of Tomorrow e também para quem acompanhou Flash. Legend of Tomorrow começou agora em 2015 para 2016. Sinceramente, no começo eu tinha uma expectativa boa, porque eram vários heróis e vilões juntos. Eram vilões de Arrow e vilões de Flash, como a Canário Branco, que tinha ressuscitado, o Gavião, a Mulher Gavião, que vieram no finalzinho de Flash, apareceram, o Firestorm, que seria o Nuclear, que também é do seriado Flash. Os irmãos, seria o Hit e o Captain Cold, por exemplo, o Atom, e aqui no Brasil é Electro. Mas sinceramente, esse seriado pra mim não tá dando liga, ele tá muito mal feito. Acontece numa nave, dá pra ver que é um cenário. O chefe deles, que é o Hip Hunter, ele não tem carisma, ele tem cara de novinho, só que ele quer mostrar chefe de um monte de gente, como por exemplo, o professor que faz a fusão com o nuclear, ele é muito mais velho que esse chefe, então não mostra uma transparência de poder com relação ao Hip Hunter. E o CG tá muito fraco. Se você acompanhou o Flash e assistiu as cenas do Captain Cold, toda vez que ele usava a sua arma de raio, ele congelava alguém, mostrava congelando, né? Só que no Legend of Tomorrow, toda vez que ele dá um raio, assim, quando tem uma briga entre o Hit e o Captain Cold com uma galera, ele solta o raio, ele solta o fogo, você não vê pegando ninguém, você não vê ninguém queimando, ninguém congelando. Eu achei isso muito falho. As viagens no tempo, eles fizeram um esqueminha de viajar várias vezes no tempo para poder pegar o Savage, mas tá muito novelinha da Record isso, eu não gostei. Então Legend of Tomorrow eu espero que melhore pra frente, porque assim, no comecinho foi bacana. E também já morreu até gente, já morreu no começo da primeira temporada. Isso é feio, né? Então eu não sei se espero alguma coisa boa, mas por enquanto tá muito feio. Eu dou uma nota 7. Eu dou uma nota 7 pro Legend of Tomorrow. De 7 para 6. Eu vou continuar assistindo para ver mais ou menos o que pode acontecer, mas minhas expectativas não são boas. Um seriado também que começou em 2014, mesma época de Flash, foi Gotham. Gotham acontece na cidade natal de Batman, assim, Gotham City, só que não conta a história sobre Batman. Ela conta a história sobre Gordon. No caso, lembra do comissário Gordon, que ajuda o Batman, liga o bate-sinal? É o Gordon mais novinho, quando ele era detetive Gordon, mostra os primeiros dias dele como detetive em Gotham. O que acontece? Além de mostrar os dias de Gordon dentro de Gotham City, mostra também o nascimento de alguns vilões, como por exemplo o Pinguim, o Charada, que eu achei um pouquinho desnecessário. Por quê? Eu não sei se eles estão fazendo isso para tentar dar audiência também pro seriado. Alguns personagens ficaram mais fortes até que o Gordon, como por exemplo o Pinguim, que eu achei mais forte, tanto que em feiras e eventos dos Estados Unidos o mais chamado é o Pinguim, não tanto o Gordon. Também que apareceu agora foi o Batman novinho, né? O Bruce Wayne bem novinho. Então, assim, é um pouco estranho de contar, ele é meio dark, lógico, né? Em Gotham. Mas o que é mais estranho é que, assim, esses personagens não tiveram seu nascimento a partir dessa época que o Bruce Wayne era novinho. Esses vilões tiveram
tiveram seu nascimento quando o Batman existia, como por exemplo o Coringa, que ele caiu lá no poço de ácido, como o Duas Caras. Quem já assistiu os filmes sabe que isso tem as suas histórias, né? Eles foram criados pelo Batman, eles não foram criados antes. Então assim, é um pouco confuso, você tem que assistir o Gotham, não deixa de ser bom, tá? Eu dou uma nota 8,5 pra ele. Dou uma nota 8,5 sim, porque as histórias são boas, mas eu tiro um pontinho porque esse negócio das histórias dos personagens de vilões, eu não sei se foi pra forçar o seriado, tá? Mas mesmo assim, eu ainda acho melhor que Legend of Tomorrow, eu ainda acho melhor que Supergirl. Então, seria assim, assistam Flash, assistam Arrow, assistam Gotham, e se sobrar aquele tempinho, assistam Supergirl e assistam Legend of Tomorrow, tá bom? Beleza? E agora vamos falar de Marvel Comics. Sim, a nossa adorada Marvel Comics, do Stan Lee. Stan Lee, estarei aí em maio pra te ver de novo, hein? Se liga. Bem, a Marvel atualmente tem 2 seriados que são os mais chamativos, tá? Que seria a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. e seria Agente Carter. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. é um pouco mais antigo, já está na sua segunda e terceira temporada. E a história de Agente Coulson, para quem não conhece, Agente Coulson, ele tinha morrido nos Vingadores, só que não. Agente Coulson morreu, ele foi ressuscitado, foi pro Tahiti, né? Se você assistiu, você vai entender. Foi pro Tahiti, passou as férias, voltou sem memória alguma do que aconteceu na época dos Vingadores, ou o que aconteceu no Tahiti. E ele recruta uma equipe de pessoas não com poderes. Essas pessoas têm habilidades específicas, tá? Como, por exemplo, a Agente May, que é muito adorada, que ela é fodona, né? Como, por exemplo, a Sky, que ela é uma puta nerd. A Gemma e tem o Fitz, que são crânios também, são cientistas. E eles reúnem essa equipe no comecinho para desvendar alguns mistérios. Ele cria como se fosse uma SHIELD paralela do que é a SHIELD. É uma SHIELD escondida. Os próprios Vingadores não sabem que o Coulson está vivo até agora, tá bom? E o bom do Agente of S.H.I.E.L.D., no caso Maoz, ele cria muitos enlaces dentro do universo Marvel dos filmes. Se você assistiu já Maoz em alguns pedacinhos, vocês vão ver que no Thor 2 ele aparece algumas referências depois do filme. Maoz aparece dentro como se fosse dentro do cenário do Thor 2. Se você assistir no Vingadores 2, tem aquela cena que os Vingadores vêm correndo, pulando, que eles vão na cabana tentar pegar o cetro do Loki, que tá com o Barão Von Stryker lá. Mas eles não... Um pouco antes disso, mostra no seriado, também o Agente Coulson e sua equipe tentando pegar o cetro também. Então você vai saber o que aconteceu antes dessa cena dos Vingadores, essa ligação entre os mundos de filme e seriado, ou então pós-filme, que acontece no seriado depois. Isso é muito bacana. E nas outras temporadas de Maoz estão aparecendo poderes, estão aparecendo pessoas fuderásticas, estão aparecendo agora os Inumanos. Se vocês não conhecem alguns personagens, por exemplo, esse seria o Coulson, né? Nosso amigo Coulson. Essa seria a Sky, que agora virou uma Inumana também. Ela era só uma crânio, né? Só uma hacker, foi chamada para participar. E esse é o Ward também. Ele era mocinho, começou a virar mocinho, ele se apaixonou pela Sky, agora virou bandido e agora foi dominado pela Matéria Negra. Sim, Matéria Negra, que vocês vão conhecer também um pouco mais em Agente Carter. A Matéria Negra ela aparece no Maoz, né? Se você assistiu nos episódios anteriores, ela aparece em Maoz, suga para outra dimensão, tem poderes, etc, etc. Mas assim, não explica mais ou menos o que é essa Matéria Negra. Vocês vão saber agora em Agente Carter. Bem, Maoz é muito... o CG é muito bom, as lutas são um pouco assim coreografadas de um jeito muito estranho. Alguns personagens são bons, como a May, mas tem outros que a luta fica um pouco a desejar. Mas mesmo assim, o Coulson ele chama atenção, os personagens são personagens carismáticos. Se você for reparar nos personagens, vocês nunca viram em lugar nenhum os personagens. A Sky, o Ward, o Fitz, a Gemma, a May vocês viram na época da Chun-Li, naquele filme bosta aquele filme bosta do Jean-Claude Van Damme. Vocês viram ela como ela também era a voz da Mulan. Mas os personagens chamam muita atenção. O Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., não só por ter referências com os filmes, ele é muito bom, assistam, vale muito a pena. Agora falando sobre Agente Carter, sim, Agente Carter é o seriado mais novo da Marvel, acabou de entrar na sua segunda temporada. Agente Carter, para quem não conhece, lembra Capitão América, filme 1, aquela moça que se apaixona. Primeiro era o cara magrinho, o cara raquítico, papapá. Depois o cara fica grandão, assim, nossa, você está grandão agora, né? Então aí rola uma affair, aí Capitão América é congelado, ele dá teoricamente o gelo nela, né? Dá um toco nela, ela fica a ver navios, fica pra titia, ela vira titia Carter, né? Mas Agente Carter ele mostra o que aconteceu depois da época do filme do Capitão América, né, pra frente, porque a Agente Carter ela entra
ela é uma agente, né? Uma agência secreta. E essa agência secreta eu não mostro agora, mas mais pra frente a agente Carter ela vira chefe da SHIELD, ela é a primeira diretora da SHIELD. Então essa época, a agente Carter mostra mais ou menos 1946. Ela é uma agente secreta, mas ela sofre muito preconceito. Por quê? Porque é uma agência que o pessoal que é efetivo, eles são homens, né? Então eles veem aquele negócio, você é agente, fica servindo um cafezinho que a gente combate os crimes. Mas ela não deixa por menos, ela ajuda por fora, combate, depois ela vira agente normal. E na segunda temporada vocês vão conhecer a Matéria Negra, assim, que aparece em Maós, né? A Matéria Negra, vocês vão conhecer quando começou essa Matéria Negra, porque no Maós ele explica um pouquinho que existe uma ordem que cultuava essa Matéria Negra em 1940 e pouco, e vocês vão saber agora em Agente Carter sobre essa Matéria Negra, o que é essa Matéria Negra. Vale muito a pena, os personagens também são carismáticos, eu vejo mais ou menos 4 personagens, né? O Howard Stark aparece em alguns momentos, na temporada 2 não apareceu até agora. Mas o que mais chama atenção na temporada 2 seria o Jarvis. Sim, o Jarvis é aquela vozinha no ouvido do Tony Stark, né, do Homem de Ferro. Ele não era só uma voz de robô, ele não era um programa. Jarvis sim existia na vida real. Na vida real, no seriado. Ele era o mordomo, ele era o chofer do Howard Stark e ele acaba ajudando ele vira também motorista da Carter, mas ele acaba ajudando em muitas missões. Ele é um personagem muito engraçado na segunda temporada. Ele vai ajudar da forma dele, ele é atrapalhado, ele é cagão, ele assim, tem um bom coração e vale muito a pena. Agente Carter é uma personagem forte, como na primeira temporada, agora na segunda está mais forte ainda, que na temporada 2 eles foram para Hollywood, e quem aparece agora seria só o Agente Souza, que agora virou Chefe Souza em Hollywood. Agente Carter vai tentar ajudar o Agente Souza sobre essa Matéria Negra, alguns casos agora mais maléficos, né? E o Jarvis está lá para ajudar. E acontece muita coisa bacana. Então Agente Carter, fica a dica também, tá na segunda temporada, mas assista desde o começo, você tem que entender quem é a Carter, a história dela, como é que funciona, e quem é o Jarvis, o que aconteceu realmente com Howard Stark. Ele foi incriminado porque as armas dele foram roubadas, então ele foi incriminado, ele virou fugitivo, então por isso que ele não aparece muito, só que acaba a Agente Carter usando alguns apetrechos do Howard Stark, que o Jarvis também ajuda nesse caso. Então Agente Carter, fica a dica, vale muito a pena. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um pequeno resumão sobre os seriados, tá? Esses seriados são mais importantes que estão acontecendo atualmente, digo Marvel e DC, lógico. Tirando Legend of Tomorrow, tirando Supergirl, que estão muito fracos, tá? Que já começaram fracos. Os outros, eles são bons, estão dando continuidade. Curtam o canal, compartilhem, avisa os amigos, beleza? Então segue o canal. É nóis, mano. Falou!